Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Depois de mais um resultado frustrante, terceiro seguido, a gente está aqui para conversar um pouco. Obviamente, vocês já me conhecem, ontem eu sou torcedor, assim como todos vocês que estão aqui me assistindo. Estava muito cabeça quente, preferi fazer o vídeo hoje de manhã, né? Domingo, já com a cabeça um pouco mais fria, para a gente conversar um pouquinho, né? E falar algumas coisas que precisam ser ditas aqui no YouTube. Impressionante, né? Que parece que o torcedor do Botafogo é proibido de ter confiança, proibido de ser otimista. Parece um karma, cara, porque o Botafogo vinha muito bem, né, nos jogos. Antes desses 3 empates, o Botafogo vinha praticando um futebol que muitos chamavam de melhor futebol do Brasil, né? Tinha um calendário onde o Botafogo era extremamente favorito nos jogos, contra o Cuiabá, contra o Vitória e contra o próprio Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro. E dentro desses 3 jogos, o Botafogo resolveu cometer erros, né, que não cometeu durante a temporada inteira nesses 3 jogos, tirando um pouco da confiança do torcedor. 3 jogos diferentes em que erros que foram cometidos nos custaram o resultado, nos custaram a vitória, né? Contra o Cuiabá, a péssima finalização, o time ainda criou bastante, e aí eu falava aqui nos últimos dias, nas lives dos últimos dias, eu não estou tão preocupado porque o time está criando muito, está pecando nas finalizações. Então, o que a gente tem que fazer? Treinar a finalização para a gente conseguir melhorar no próximo jogo. Contra o Atlético Mineiro, a gente já criou um pouco menos, mas mesmo assim criamos, tivemos chances claríssimas de gol que foram perdidas. Mas aí já acendeu um sinal de alerta. Nesse jogo contra o Vitória, eu fiquei realmente preocupado. Fiquei porque o Botafogo pegou um Vitória que, claro, teve ali uma parte defensiva, né? Botou 3 zagueiros, mas diferentemente do Cuiabá, o Vitória tentou jogar em alguns momentos. Fez o gol no Botafogo, né? O gol do Alejandro, e não ficou uma equipe ultra defensiva. Foi uma equipe defensiva, mas não foi igual o Cuiabá, igual o Criciúma. Não achei. Achei que o Vitória em alguns momentos até deu espaços para o Botafogo. O Botafogo que não conseguiu, cara. Não conseguiu criar, não foi bem. E aí a gente pode discutir algumas situações aqui. Eu vou dar minha opinião, depois quero ler a opinião de vocês aí nos comentários também. Para mim, o grande culpado ontem foi o treinador, o Arthur Jorge, que ele é o grande responsável também por nós estarmos em primeiro esse tempo todo. Ele é o grande responsável também por nós estarmos na final da Libertadores. A gente sabe de tudo isso, mas especificamente ontem, eu achei o Arthur Jorge muito culpado pelo Botafogo ter tido um desempenho ruim. O Marlon Freitas, ele disse isso na coletiva depois do jogo, eu também soube disso pouquinho antes do jogo, eu soube que o Marlon Freitas acabou ficando fora da partida porque ele estava com um índice alto de probabilidade de sofrer uma lesão muscular, então preferiram poupar ele desse jogo, com razão, né? Se o jogador está com esse índice, ele não pode entrar em campo. E aí ele descansa para poder jogar contra a equipe do Palmeiras na terça-feira e também a final da Libertadores. Ele é o nosso titular. Mas nesse momento, começa talvez ali o primeiro erro que eu acho do Arthur Jorge. Ele escolheu o Tietê. E aí assim, as pessoas costumam falar: a gente não acompanha os treinos. O treinador acompanha os treinos. Tá, mas o torcedor acompanha o jogo. E o que os jogos estão dizendo para o torcedor? O Tietê está muito mal. Toda partida que o Tietê entra, o torcedor fica com raiva. O jogador vai abaixo do nível. Ontem o Tietê foi vaiado, porque ele fez mais uma partida abaixo do nível. Muito provavelmente o Tietê vai sair do Botafogo daqui a um mês. O Botafogo até hoje não procurou o Tietê para renovar. O contrato dele acaba daqui a um mês. O Botafogo já renovou com quem tinha que renovar e não procurou ele. Então daqui a um mês ele provavelmente vai estar saindo do clube. O jogador está mal tecnicamente, não tem as mesmas características do Marlon Freitas. Quando sai o Marlon Freitas e entra o Tietê, é um outro estilo de jogo completamente diferente.
E o jogador tá mal, tá sem confiança, parece. Tá errando coisas básicas. E aí começou a ser vaiado, piorou a situação, saiu no intervalo. Então perdemos 45 minutos aí de um meio-campo que é uma das grandes virtudes desse Botafogo, o meio-campo dominador, de passes rápidos, de acertar ali lançamentos. Perdemos 45 minutos com o Tietchan em campo. E aí no intervalo, quando o Arthur Jorge tem a possibilidade de consertar as coisas, ele começa a fazer várias substituições com uma leitura de jogo péssima. Péssima a leitura de jogo do Arthur Jorge. Não é só dessa vez, não. Ele já vem fazendo substituições que, na minha opinião, são questionáveis. Mas como o Botafogo praticava o melhor futebol do Brasil, né, a gente preferia, obviamente, estava ganhando jogos, a gente preferia, obviamente, elogiar do que se tornar aquele cara chato que na vitória ia ficar criticando as escolhas do treinador. Mas a partir do momento que as escolhas do treinador sobrepõem o resultado começa a ser ruim e as escolhas dele acabam interferindo no resultado, a gente precisa criticar. A gente precisa criticar. E o Arthur Jorge não é de hoje que vem fazendo escolhas ruins. Ele coloca de novo Igor Jesus e Tiquinho juntos. Vocês vão lembrar muito bem, teve uma época que o torcedor estava muito chateado com o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge estava insistindo com o Igor Jesus e Tiquinho em alguns jogos seguidos, vendo que não estava dando certo essa questão de colocar dois centroavantes, e ele insistia. Ontem, no segundo tempo, ele fez de novo. E não deu certo de novo. Colocou o Eduardo em campo de novo. A torcida do Botafogo está gritando, pelo amor de Deus, o Eduardo não está jogando bem. De novo o Eduardo. Então Arthur Jorge ontem foi nota 0. Ponto. Gosto dele como treinador. Já disse e vou repetir. Foi o grande responsável pelo Botafogo estar onde está hoje, final da Libertadores. Se conseguir ser campeão da Libertadores aí no dia 30, ele é um dos grandes responsáveis, um trabalho que no geral é ótimo, excelente, mas ontem ele foi nota 0. 0. E sem medo de errar, sem medo de falar isso. Né? Eu estou analisando o jogo de ontem, não estou analisando o trabalho do ano inteiro. No jogo de ontem, nota 0. Agora a gente tem uma final, terça-feira, 2 finais seguidas. Terça-feira contra o Palmeiras lá e o Galo na final da Libertadores. Se ganhar a Libertadores, meu amigo, o torcedor do Botafogo vai cagar pro brasileiro. Essa é a verdade. Já ganhou a Libertadores. Precisa ganhar pelo menos um desses 2 títulos. O caos vai acontecer se perder os 2. Se conseguir a façanha de perder o brasileiro e a Libertadores. Aí vocês vão ver o caos acontecendo. Se ganhar a Libertadores dia 30, Palmeiras campeão mesmo, e beleza, vambora. Perderam o brasileiro. Tá caminhando para isso, né? Com as sequências aí que o Botafogo vem de empate, está caminhando para isso. Agora, vamos para o jogo de São Paulo para uma grande final. Se vencer o Palmeiras lá, se conseguir vencer o Palmeiras lá, retomar a liderança que perdeu, aí vira a chave novamente e o time dá a resposta que o torcedor quer. Porque o torcedor, ele estava junto com o time. O torcedor estava junto, abraçado com o time. Quem terminou esse abraço foi os jogadores. Foram esses últimos 3 jogos, em que o Botafogo era super favorito nesses 3 jogos e resolveu dar mole. Perdeu a liderança, empatou esses últimos 3 jogos, Palmeiras tomou a liderança e agora o torcedor, que estava muito otimista, muito confiante, está com algumas dúvidas na cabeça. Será que vai perder? Será? Pô, o time começou a jogar mal. Isso tudo não é culpa do torcedor, não. Isso tudo é culpa do time por conta dos 3 últimos jogos. Então, o mesmo time que fez isso com o torcedor, agora tem que chegar lá na terça-feira e ganhar o Palmeiras e falar, torcedor, vem cá. Aconteceu aí nos últimos 3 jogos aí, mas agora, ganhamos do Palmeiras lá dentro. Vem comigo. Jogadores que tem que chamar a torcida de volta agora. Já tem mais de 40 mil torcedores do Botafogo garantidos no dia 30 lá na final em Buenos Aires. A torcida tá junto. Agora que os jogadores assumam a responsabilidade, né, de vestir a camisa do Botafogo, que aguentem a pressão e que joguem bola. Não tem mais o que ser feito. Terça-feira, dia 26, Palmeiras no Allianz. 30, sábado que vem, Galo no Monumental.
Vamos ver o que vai acontecer. A semana mais importante da história do Botafogo. É a semana mais importante da história do Botafogo. O torcedor do Botafogo tá maluco já, cara. Tá maluco. O que estava otimista, né? Pode até estar otimista ainda, mas está um pouquinho menos, com dúvidas na cabeça. Aquele que é mais pessimista já está maluco. Eu não faço parte dos pessimistas, não. Já deve estar maluco o cara que está pessimista, depois desses 3 empates aí. Agora, repito, os jogadores precisam assumir a responsabilidade. Deixe seus comentários, bom domingo a todos, na medida do possível, né? Vamos tentar aí crer, né, que terça-feira o Botafogo vai conseguir a vitória. Um abraço.